como reunir diferentes gestores em uma mesma estrutura e ainda garantir consistência de resultados ao longo de 6 anos? Essa é a história do Multimesas da Itaú Asset. Bem-vindos ao Mind Asset, o podcast da Itaú Asset. Eu sou a Isa, da equipe de comunicação do Itaú. E hoje o nosso episódio é sobre o Multimesas, modelo de gestão da Itaú Asset, que completou 6 anos em setembro. Um marco importante e que reforça a solidez e a inovação dessa estrutura de gestão. E para essa conversa especial, recebemos Arlindo Penteado, diretor responsável pelo Multimesas da Itaú Asset. Arlindo, seja muito bem-vindo ao Mind Asset. Obrigado, Isa. Muito bom estar aqui de novo com vocês. 6 anos se completam do Multimesas. A última vez que eu vim eram 3 anos, certo? Super marco. 3 em 3 anos estamos aqui falando juntos. E Arlindo, eu queria começar esse nosso bate-papo, então, falando sobre o Multimesas. Para quem ainda não conhece, explica um pouquinho do que é o modelo, como é que ele surgiu e por que a Itaú Asset decidiu adotar esse modelo. Legal. Bom, o Multimesas ele se iniciou há 6 anos atrás num cenário onde as taxas de juros convergiam para patamares bastante baixos e naquela época havia uma demanda por produtos de valor agregado bastante alta por parte dos nossos clientes. Com base nisso, essa necessidade de ter esse valor agregado maior ofertado, e também inspirado por grandes casas, hedge funds americanos, sobretudo, que conseguiam oferecer um retorno consistente e com larga capacidade, né, de gestão de recursos para os clientes, a gente decidiu lançar o Multimesas. A gente até então vivia uma lógica de que quando a gente conseguia fazer um produto bom, rapidamente tinha uma captação e tinha que fechar o produto. E os clientes não podiam, não era um produto que era uma oferta perene, né, que os clientes poderiam investir a qualquer momento. Então, a gente também nasce com essa inspiração de oferecer um produto perene, um produto que pudesse estar sempre aberto à disposição dos clientes e, sobretudo, um produto mais moderno no ponto de vista de não estar dependente de um gestor só. Então, foi assim que nasceu o Multimesas há 6 anos atrás. Perfeito. Então, muitos anos de história, eu queria que você contasse um pouquinho sobre os marcos desses 6 anos de Multimesa. Legal, Isa. Assim, o Multimesas, quando ele começa no mercado brasileiro, né, a gente tinha uma necessidade de adaptação, vamos dizer assim, tropicalização desse modelo para o mercado brasileiro. E, na nossa concepção, uma maneira de se fazer isso de maneira eficaz era tornar o programa com um perfil um pouco mais empreendedor do que usualmente a gente via lá fora. Em que sentido esse empreendedorismo? No sentido de que a gente criou um modelo bom para os gestores virem, serem sócios da Itaú Asset na gestão de recursos, com uma perspectiva deles montarem os seus próprios fundos aqui dentro e como se isso fosse um caminho para eles poderem, no futuro, ter a sua própria asset. A gente acreditava, e de fato isso foi muito bom, que a gente estava, ao invés de gerar uma seleção adversa, né, os gestores que eram bons não virem para uma estrutura de uma asset ligada ao banco, a gente começou a ter a seleção a nosso favor, porque os gestores vinham e vêm para cá com a intenção de se tornar sócio, né, da estrutura, e isso ser um caminho para eles prosperarem, para eles terem a própria asset. Eu acho que esse foi o primeiro passo importante que a gente deu, que foi se consolidar como uma plataforma de empreendedorismo para gestores que são muito bons e querem ter destaque no mercado local. Um segundo marco que eu julgo assim, que foi muito eficaz também, foi a constituição do fundo multiestratégia em si a partir desses gestores, porque uma coisa é vir o gestor e lançar o seu produto como aconteceu, né? A gente teve o ciclo do Red Plus, teve o ciclo do Optimus em 2021, o Artax, o Janeiro, o Hunter, o Asgard, todas essas marcas prosperavam, mas a gente ainda assim não tinha atendido o que era uma ambição
natural do programa, que era constituir um produto larga capacidade, com altíssimo valor agregado, que pudesse ficar aberto maior parte do tempo. E foi daí que a gente nasceu a família dos fundos Global Dinâmico, que é o que há de melhor de todos esses gestores e empreendedores para ofertar uma cota de altíssimo valor agregado, com muitas estratégias dentro do fundo em si. O terceiro marco, que é o marco mais recente, que foi um grande, e aí eu me lembro que no último Mind Asset, quem não assistiu, assista lá 3 anos atrás. Eu falei 3 anos atrás que era a internacionalização. Digamos que de 3 anos para cá, eu acho que a gente se internacionalizou muito, num ponto de vista de estruturar todos esses gestores por detrás do Global Dinâmico. Então, eu diria que são esses 3 marcos da história do Multimesas que ficaram, que, no nosso entendimento, foram bastante profícuos aqui para o programa. Perfeito. Eu vou puxar o gancho, então, para falar do Global Dinâmico. Queria que você falasse um pouquinho mais da família, né? Você falou um pouco em que contexto ele surgiu, mas também do surgimento e também da proposta dentro da nossa prateleira hoje aqui da Asset. Bom, vamos lá. O Global Dinâmico, como eu estava falando para vocês, são várias estratégias dentro de um fundo. Muita gente no início confundia isso com Fund of Funds. Então vocês fazem um Fund of Funds aqui. Não tem nada a ver com Fund of Funds. Um fundo de fundos, né, ele aplica em cotas dos gestores, né, compra várias cotas e oferece para o cliente um somatório dessas cotas. A gente não faz cotas, a gente atribui capital de risco para os gestores, dá uma parcela do fundo para ele gerir. Com isso, a gente não aloca caixa. Quando você faz no fundo de fundos, o cliente vai, aplica R$1.000 num fundo de fundos, e esses R$1.000, R$100 vai para o gestor, R$100 para o outro, e 10 gestores fazem R$100, você distribui o caixa igualmente por todos os gestores. No nosso caso, não, a gente pega o capital, e existe um grupo de gestores específicos para fazer a aplicação desse caixa da melhor forma possível, e a gente atribui riscos, orçamentos de risco para outros, que no caso agora a gente está com 19 pods, né, 19 estratégias dentro do fundo, para assumir esse capital de risco, né, gerir esse capital de risco em todo o mundo. Então, existe para isso um time robusto de alocação, aqui que a gente fala, de gestão de risco, que a gente controla exatamente como é que está a correlação desses gestores, como é que está a utilização de risco desses gestores. A gente muda a alocação rapidamente conforme a gente está vendo que o nível de discussão está bom de um gestor, ou como a gente está vendo oportunidades para aquele estilo de gestão. Então, há uma movimentação de capital intensa e ininterrupta, e de monitoramento de risco, e olhando na vírgula isso. Acho que o programa é extremamente exitoso nesse aspecto. O Global Dinâmico, por exemplo, a versão mais arriscada dele, o Global Dinâmico Ultra, nos últimos 12 meses, está andando a CDI mais 9%. Desde que a gente fez o programa há 6 anos, a família Global Dinâmico, os fundos ficaram no primeiro quartil de todos os anos seguidos, inclusive no agregado dos 6 anos acumulado, a gente é primeiro quartil da indústria. Então eu diria que o Global Dinâmico, desde indo da pressão de renda fixa, passando por previdência, indo para o multimercado, do menos agressivo ao mais agressivo, a gente conseguiu o nosso objetivo, que era se estabelecer no primeiro quartil da indústria brasileira de fundos. E Arlindo, você falou sobre esse processo de internacionalização. O que isso significa? O que os clientes estão acessando de fato ali quando você diz sobre isso? Bom, isso é legal você perguntar isso, porque muitas vezes, eu me lembro, como eu falei, a gente ia se lançar para agora, há 3 anos, né, a gente decidiu fazer um benchmark, olhar o que era o mercado lá fora e tentar continuar essa construção de um fundo que fosse suficientemente diversificado, absorvesse menos drawdowns, né, menos quedas mensais, um produto mais que oferecesse um índice de Sharpe, né, um índice de consistência mensal adequado ao mercado brasileiro. E quando a gente entrou nesse estudo, nessa pesquisa, a gente viu
que o que estava faltando aqui no nosso programa era ter um olhar mais granular das mesas. Quando a gente pensa em Optimus hoje em dia, a gente pensa no Optimus mercados desenvolvidos, a gente pensa no Optimus operando a estratégia de equities, a gente pensa no Optimus operando o câmbio, cupom cambial. Então a gente consegue ter uma visão mais granular dele. E mesmo vale para todos os outros, para o Janeiro, para o Artax, para o Red Plus, para o Asgard. E por que isso é importante no final? Porque não basta combinar os times. A gente é capaz hoje de selecionar qual estratégia específica do Optimus combina com uma determinada estratégia do Janeiro e do Artax. Com isso, ao fazer essa visão mais granular, de 3 anos para cá, um índice de diversificação, que é um índice que a gente acompanha aqui, nosso time que comanda ali as alocações e a supervisão e a gestão de risco do GD, esse índice de diversificação melhorou em 42%. E por que isso é importante no final? Porque se eu consigo aumentar muito esse índice de diversificação, eu consigo, na mesma ordem, aumentar a alavancagem que eu uso em cada estratégia. Porque é na combinação da alavancagem com a diversificação é que eu chego no mandato adequado e numa entrega adequada de risco para o cliente. Porque esses produtos, quanto maior a diversificação, menor, obviamente, aqui a volatilidade do produto, né? Eu vou trabalhando que a volatilidade vai caindo muito. E eu não posso deixar ela cair muito inferior ao que eu cobro, aos custos do fundo. Ela tem que estar no patamar que a gente vendeu para os clientes. Essa que é o segredo. É uma diferença enorme de você entregar um produto de volatilidade 5 com um grupo de gestor para um produto com volatilidade de 5 com 14 times operando. Isso significa que eu tenho muito mais ideias de investimento agrupadas e descorrelacionadas, e é isso que no final faz com que eu produza a consistência que eu preciso ter no produto. Então, esse trabalho nos ajudou muito nessa alocação dinâmica de risco, no olhar granular das estratégias e na alavancagem adequada para a gente entregar os mandatos que hoje, substancialmente, desde o produto de renda fixa até o Global Dinâmico Ultra e o Omni, você está todos os produtos com uma volatilidade bem adequada e com muito valor agregado por detrás deles. Perfeito. E Arlindo, falando ainda sobre o Global Dinâmico, ele tem diversas versões, né? Você até citou a maioria delas aqui. Queria explorar um pouquinho mais como é que elas se diferenciam. Bom, como eu falei, a gente tem desde o produto para o cliente que tem o menor apetite de risco, começando no produto renda fixa, que não tem nenhuma posição de renda variável nele, o produto multimercado baixa vol, que tem renda variável, mas ainda assim num nível de volatilidade bastante adequado, bom para o cliente que é mais avesso ao risco, que está preocupado em proteger o capital, mais em proteger o capital do que propriamente ter grandes ganhos, né? E a gente tem essas versões todas também para a Previdência, todos os produtos multimercados de 555, né, abertos, e renda fixa e multimercado, a gente também tem as versões para a Previdência dele. E entramos num produto que a gente vai para mais investidor qualificado, que tem mais investimento no exterior, né, que é o Global Dinâmico Ultra, que pode investir até 40% no exterior, até para o investidor muito mais sofisticado, que também foi fruto desse processo de internacionalização que a gente fez, que é o lançamento do produto Itaú Omni, que em parceria com a nossa área de Fund of Funds, que a gente está desenvolvendo e que vai combinar as estratégias locais aqui do Multimesas com alguns parceiros internacionais que também vão operar dentro do nosso fundo, o Itaú Omni, que em breve a gente vai fazer um podcast específico aqui para ele. Com certeza. E queria falar um pouquinho da estrutura mesmo. São quantos gestores? Como é que funciona esse processo de alocação? Bom, Isa, são mais de 120 gestores com 14 mesas de gestão e 20 estratégias que, como eu te falei, são granulares, né? 14 mesas a gente transforma em 20 estratégias que são passíveis de alocação hoje dentro da família Global Dinâmico.
2/3 do nosso risco é exterior, que você estava me perguntando da exposição, né? 2/3 é alocação, a gente investe em Europa, Estados Unidos e mundo emergente, além do Brasil, é claro, sendo que uma forte presença em América Latina, destaque aqui para México e Chile, bastante gestores operando esses mercados. E eu me lembro que na último Mind Asset, a gente também tinha 14 pods. Só como eu falei, nós mudamos muito o perfil da mesa e entraram 5 estratégias que têm contribuído muito e são inovadoras aqui em relação ao que a gente usualmente tinha. A gente tem um long short de México, gerido pela nossa mesa de Nova York, que está indo super bem também, muito descorrelacionado. A gente tem uma mesa de equities, ações de emerging markets, gerida pelo Jamie Rice, no escritório de Miami. Opera bastante leste europeu e Ásia. Também importante para a descorrelação, porque a gente acaba tendo um viés mais para Brasil nas mesas, pelo menos há 3 anos atrás a gente era muito Brasil. Uma mesa de gestão de caixa, que eu já mencionei para você, que também foi uma inovação nesse portfólio das 14 mesas. Uma mesa de gestão quantitativa, que reúne as melhores estratégias sistemáticas que a gente teve ao longo dos 6 anos do Multimesas. E, por fim, a última aquisição aqui do programa foi a nossa estratégia de cripto, com o João Marco, que vai começar, ainda não começou essa, mas já deve começar nos próximos meses. A gente está terminando as estruturas operacionais para fazer cripto com segurança aqui dentro do Itaú, que complementa esse portfólio de gestores. Só que eu diria que isso aqui foi muito importante, mas tão importante quanto as mesas em si foi a criação das supervisões que a gente, dentro da minha estrutura, de supervisões dos times macros, de equities e de crédito, que a gente tem o Axel Simons e o Vitor Dueck conduzindo a revisão desses portfólios, fazendo análises quantitativas de como combinar esses riscos para entregar uma boa relação risco-retorno para o cliente. E mais, eles fazem análise qualitativa também das mesas, veem como estão o flow de ideias de investimento, novos gestores. A gente entrevista hoje mais de 15 gestores por mês, tanto locais quanto internacionais. A taxa, para você ter uma ideia, em 6 anos de multimesas, nosso turnover, a gente mudou a 20% ao ano a composição dos nossos gestores, né? A gente faz uma rotação para chegar nessa carteira hoje de gestores e que entrega o portfólio do Global Dinâmico, mas está consistente, que entrega performance boa no longo prazo. Então, eu diria que é essa a estrutura nossa hoje. E ainda pegando esse gancho de performance, a família Global Dinâmico hoje se destaca, né, por uma performance bem robusta. Já falou um pouquinho, né, sobre o que tem por trás dessa performance, mas tem algum ponto ali que você acha relevante da gente falar aqui sobre essa performance robusta, né, o que tem por trás, e também de desafios da estratégia, o que você me diz? Olha assim, eu gosto muito, eu realmente, assim, os resultados foram muito robustos. Mas, sinceramente, não é isso que deve orientar os nossos clientes a aplicarem. Acho que o programa do Global Dinâmico e do Multiestratégia do Itaú é um programa que veio para ficar. A nossa intenção é estar aqui falando do Global Dinâmico nos próximos 20, 30 anos. Então, o que eu acho que é o maior, o que está de trás da cota e que eu gostaria de passar para os nossos clientes é que essa performance passada ela foi feita de uma maneira muito responsável, nunca objetivando ser o melhor. A gente nunca tomou risco de maneira absoluta, um risco por tomar risco. A gente nunca objetivou ser o primeiro. A gente sempre busca o equilíbrio. E conseguir, nesses 6 anos, ter o primeiro quartil da indústria é muito importante para a gente. A gente se consolidou nisso. Vocês podem olhar nos rankings lá, o Global Dinâmico, a família Global, seja no Renda Fixa, seja no Ultra, seja no Global Dinâmico Plus, a gente está sempre lá. E é onde a gente quer estar, sempre daqui para frente. Então, eu acho que o maior legado que está para detrás da cota é essa infraestrutura
que a gente montou de seleção de gestores, de alteração do portfólio, de ter gente pensando em risco. Nosso research econômico melhorou muito em 6 anos. Imagina o que é você ter mesas e mais mesas. Se temos 14 hoje mesas, já passou mais de 30 mesas desde que a gente lançou o produto. E essas 30 mesas também serviram de aprendizado para a gente. A nossa estrutura aprende, porque quando entra um gestor com uma cabeça nova, é uma análise nova que tem que ser feita no mercado, é uma incorporação de um tool, de uma ferramenta que a gente não tinha. Então a gente vai ficando melhor. Então eu diria que a melhor legado é essa capacidade que a gente tem de aprender e se transformar no tempo. E já encerrando aqui com a tua última questionamento que está por vir, eu diria que é a inteligência artificial. A gente tem um programa hoje que a gente já começa, nossa ideia é começar no ano que vem a ter uma primeira mesa, primeira pod, operando 100% com AI. Vai ser basicamente inteligência artificial. Nesse exato momento, a gente tem mais de 15 cientistas de dados e mais 10 economistas, total de 25 pessoas, trabalhando num projeto de AI de ponta a ponta. A gente está indo desde a formulação econômica até a mesa de gestão, produzindo sinal robusto com a supervisão humana, equilibrando o processo, muita tecnologia em cima, estamos no estado da arte, procurando estar no estado da arte dessa nova tecnologia que está, e os resultados são muito animadores. Então eu diria que, quem sabe, o próximo Mind Asset vai ser multimesas AI, para a gente estar falando aqui um pouco mais sobre isso. Então, para os próximos 6 anos, a AI é a tecnologia. Qual que é a importância de uma inovação, né, dentro de eu uma diria que não é só AI pela AI, a gente não está falando aqui de jogar todas as informações lá e deixar o robô fazer o trabalho, mas sem dúvida tá os nossos economistas, os nossos gestores powered, né, by AI, né, eles estarem funcionando dentro de uma infraestrutura AI onde a conjunção, né, de homem e máquina vai fazer toda a diferença para continuar entregando essa performance para os nossos clientes. Perfeito. Alindo, vocês têm algum recado final aqui? Não, acho que o recado é esse, perenidade, consistência. Estamos aqui de novo há 6 anos falando do Global Dynamics. Eu estou muito feliz com isso. Saibam que o programa vai continuar, o programa é muito bom. Nós temos essa meta de continuar no primeiro quartil. E tem muito investimento por detrás daquela cotazinha que todo dia vocês estão vendo lá. Daqui a um tempinho você volta, né, para falar também. Quem sabe? Dá mais um tempinho para a gente continuar fazendo, mas com certeza voltarei. Alindo, obrigada. Foi um prazer receber você aqui no Mind Asset. Obrigado. Bom, Mind Asset fica por aqui e eu deixo o meu convite para você seguir o nosso podcast na sua plataforma favorita. E se gostou desse episódio, compartilhe com quem também se interessa por investimentos. Até o próximo episódio.